Olá, eu sou a Paty Martins, essa aqui é a Pão com Bar e o tema do vídeo de hoje é vida de estagiário. Eu resolvi fazer esse vídeo para dividir um pouco com vocês a minha experiência em relação ao estágio e falar um pouco sobre algumas dificuldades que eu encontrei na hora de tentar procurar um estágio. Eu tenho duas experiências, na verdade, uma boa e outra nem tanto. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou já falou alguma vez quando algum processo dentro da empresa não tá fluindo, só pode ter sido estagiário quem fez. A culpa é do estagiário. A culpa é sempre do estagiário. A não muito boa foi no ensino médio, mas isso foi lá em 2007, quando ainda não tinha entrado em vigor a lei em relação ao estágio. Existia alguma coisa, mas não era tão bem formulada quanto a última. Então, muita coisa era diferente. Por exemplo, como eu estudava em escola estadual, a escola estadual não permitia que o aluno de ensino médio estagiasse mais de 4 horas, e a maioria dos estágios era 6, então só quem estudava em escola particular acabava ficando com os melhores, assim. Eu nunca consegui emprego, estágio nenhum com agência. Eu consegui através de indicação de uma amiga minha que já estava trabalhando lá. Era numa fábrica, era uma coisa meio chinesa, assim, porque tu ficava o tempo inteiro fazendo o mesmo movimento. Eu era auxiliar de produção. Era uma fábrica de roupas hospitalares descartáveis. Jaleco, propé, que é um negocinho que tu bota no pé. E toquinha, tudo feito de TNT, e tu ficava fazendo a mesma coisa o dia inteiro, né? Tu dobrava de maneira padrão, juntava 10, empacotava e etiquetava. Então, dobrava, empacotava, etiquetava, dobrava, empacotava e etiquetava. E não passava disso. Na época também o salário mínimo era R$390. Então, como eu trabalhava 4 horas, eu ganhava apenas R$190 e eu ficava bem faceira. Aquele dinheiro rendia muito. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro salário foi comprar um aparelho de DVD, que na época não tinha. Depois eu descobri que a minha TV não tinha entrada áudio e vídeo e não funcionava a parte da antena. Eu tive que comprar um adaptador que deixava a maioria dos filmes em preto e branco. Depois eu comecei a fazer 4 horas como freelance para poder ganhar um pouco mais, o que hoje em dia não pode, estagiário não pode fazer hora extra. E assim, eu fiquei lá só 4 meses, porque eu vi que não ia passar muito daquilo, e como eu tinha dobrado o horário, eu acabava faltando toda terça-feira. Não sei por que tinha que ser terça, mas eu acho que eu ficava muito cansada na terça. E terça-feira era justamente aula de química, e eu fui muito mal em química naquele bimestre. Uma das dificuldades que eu encontrei em procurar em estágio, depois já na área profissional, eu fiz um técnico em informática, foi a quantidade de coisas que se exigia que o estagiário tivesse conhecimento. Infelizmente, na área de TI é assim, tem lá a vaga de estágio para pagar, sei lá, 600, 700 reais, 6 horas, e pedem, sei lá, 8 tipos de linguagens diferentes, 5 softwares diferentes, 2 tipos de banco de dados. Então é um absurdo, coisas que às vezes a pessoa não vai aprender nem na faculdade, só fazendo cursos extra separadamente. Então eu ficava assim, poxa, eu nunca vou conseguir. Como o meu técnico ele não era de estágio obrigatório, como eu não consigo estágio, isso não me impediu de me formar. Hoje em dia tem muitos cursos profissionalizantes e graduação tecnóloga que não é obrigatório o estágio, mas eu acho super importante fazer, mesmo não sendo obrigatório, porque eu conheço várias pessoas que se formaram não conseguiram ingressar no mercado de trabalho porque não tinha experiência. E isso, o estágio ele ainda é ele é, na verdade, a melhor porta de entrada para o mercado de trabalho da área que você está estudando. E eu ficava chocada o quanto as empresas queriam pagar pouco para um estagiário trabalhar como se fosse CLT e exigindo conhecimentos em trocentos mil softwares e linguagens diferentes. Eu me desmotivei um tempo com isso. Então eu resolvi fazer diferente, eu não vou esperar por agência. O que eu fiz? Eu peguei uma lista na internet com diversas empresas da área de TI. Eu entrei no site de cada uma que eu consegui e li um pouco sobre a empresa, olhei o perfil, vi a localização, se era viável pra mim, e comecei a mandar currículo por ali, sabe? Sem esperar por agência, e fazer uma descrição, falava sobre o meu curso e que eu tava procurando estágio, que tinha me identificado com o perfil da empresa e tava procurando uma oportunidade. Numa dessas, uma empresa me respondeu
que se caso... Algumas empresas me responderam, mas uma delas foi um e-mail direto com a pessoa, que se tivesse a oportunidade ia ser chamada. Eu, tá, esperei um pouco mais, ninguém me chamava, eu, ai meu Deus. Aí justamente essa empresa me chamou para uma entrevista. Uma coisa que eu acho super importante é você ser sincero na entrevista, né? Não vai mentir que, ai, você sabe tudo sobre SQL, isso aqui não pode. Eu fui sincera, eu falei, não conhecia muito bem as coisas que estavam pedindo na vaga, mas que eu estava disposta a aprender e que era o que eu queria. De ter sempre confiança e estar disposto a aprender. E aí eu tive a oportunidade, eu fui chamada, comecei a trabalhar lá e tô recebendo toda a orientação necessária pra estar desempenhando a função. Uma coisa que é super bacana, tá falando aqui no vídeo, é sobre a lei em relação ao estágio, que foi aprovada em 2008. Eu não sei exatamente se ela entrou em vigor no ano, não tenho certeza em qual ano que ela entrou em vigor, mas que ela regulamenta várias questões importantes, né? Como o estágio ele não é CLT, tem diversos direitos que o CLT tem que o estagiário não tem, mas coisas, por exemplo, como férias. A cada 6 meses, o estagiário ele tem direito a 15 dias de férias, ou se o contrato foi renovado, tem a opção dele tirar 30 dias, né, após o período de 1 ano. As empresas, elas têm a obrigação, né, de fornecer treinamento. O estagiário, ele tá ali para aprender, né, ser produtivo, mas ele está aprendendo, ele não tem a mesma produtividade e nem responsabilidade que o empregado de CLT vai ter. A empresa, ela tem que fornecer um funcionário para dar treinamento. Cada funcionário pode, muitas vezes, é no estágio em que as pessoas descobrem que estão fazendo o curso errado. Porque uma coisa é a parte acadêmica, quando tu vai realmente trabalhar, ver o dia a dia daquilo que tu está estudando, tu descobre que pode ser totalmente diferente. Se você ainda não ouviu falar, mas tem uma série de quadrinhos, Vida de Estagiário, que ela foi lançada entre o período de 2000 a 2009 na Folha de São Paulo, que conta comicamente o dia a dia de um estagiário. Esse HQ em 2005 virou livro, uma coletânea. Esse HQ é do Alan Sieber, eu não sei, acho que é assim que se fala. E também, se você ficou interessado sobre a legislação referente ao estágio, vou estar deixando o link aqui embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, opiniões e sugestões são muito bem-vindas. Deixem um comentário no vídeo em relação à sua experiência como estagiário, se ela foi boa, se ela foi ruim, se foi fácil conseguir um estágio dentro da sua área. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, compartilhem esse vídeo e até o próximo.